Uma outra pergunta também, e talvez aqui um paradoxo. Existem muitas pessoas que ainda estão na carreira executiva, e como você e como eu, e muitos em algum momento dessa jornada executiva, a gente luta tanto para chegar lá, né, Farias? Aí quando você chega na carreira executiva, você fala, uau! Eu costumo brincar, né? Você já ouviu falar sobre isso, sobre o Everest. Eu comemoro, eu cheguei lá. Tá, mas e agora? O que eu faço? Fico sentado aqui em cima? Quanto tempo vai durar? 2, 3 anos e vou trocar de empresa? Então, muitos se questionam e estão pensando, o que eu vou fazer a partir de então? Só que eles não querem dar esse salto que você deu, talvez, de pedir demissão e simplesmente ir para um Canadá ou tirar um sabático. Eles querem ter um plano B, algo para continuar essa carreira, mas de forma transitória, de forma suave, fazer uma aterrissagem suave. Mais seguro, né? Mais segura. É possível você continuar sendo executivo, continuar trabalhando em qualquer que seja o nível, né? A gente já falou aqui que não precisa ser executivo, mas continuar no trabalho atual e ainda exercer uma carreira como conselheiro, começar na jornada, na formação? Pergunta número 1. Bom, primeiro assim, voltando um pouquinho na tua pergunta aqui, são as 4 viradas de chave que a gente tem na carreira que eu tive, por exemplo, né? De analista para gerente é um desafio enorme. Então, assim, você precisa de muitas habilidades, as skills, essa coisa toda. E aí, quando você vira diretor, mais difícil ainda. Eu sofri muito, foi bem difícil para mim. Eu vi que muita gente ficou para trás e não conseguiu chegar no nível de diretoria, que cresceram comigo, né? Depois de diretor para CEO, a cadeira número 1 da empresa. E aí, voltando um pouco no tempo aqui, né? Eu tinha um objetivo de, com 40 anos, ser CEO de uma empresa. E como é que, né? Como é que você mira e se prepara para chegar lá? Então, esse é mais um desafio. E aí, depois a virada de chave, porque ao longo da carreira você acaba não trabalhando tão forte as suas conexões e como é que você vai estar no conselho depois. Então, de analista para gerente, gerente para diretor, diretor para CEO, que é o principal cargo aí de uma empresa, e depois como conselheiro. Então, aqui tem um desafio enorme, né, Marcelo? A gente sabe disso. Mas que dá para fazer porque tem muita gente hoje ganhando um bom dinheiro, sendo reconhecido e atuando no conselho das empresas. Então, dá para fazer, sem dúvida nenhuma. E aí, a dica que eu dou aqui é o seguinte, né? Você falou do plano B. Eu costumo dizer que é o plano B-level. Deixar de ser C-level para se tornar B-level. Esse é o plano B. Por quê? Novamente, a gente vai viver cada vez mais e como usar a nossa experiência para ajudar as outras empresas. Então, todo profissional, todo executivo que está ouvindo a gente aqui, ele precisa ter um planejamento de atuar nessa carreira. Porque não tem jeito, Marcelo, assim, cada vez mais o mundo moderno vai mostrar isso para as pessoas, que a gente vai ter que ter e vai buscar várias fontes de remuneração. Se você tem somente uma fonte de remuneração, o risco altíssimo. É altíssimo. Né? E eu já vi vários amigos, meu diretor ganhando bem, um grande amigo meu, diretor de estratégia de uma grande empresa, vivia dentro de uma classe executiva para cima e para baixo, da noite para o dia, foi desligado. E o curioso é que o cara ganha 100 mil reais por mês e tá, cara. E o padrão de vida dele é de 100 mil reais por mês. E quando ele fica desempregado, ele não consegue mais viver no padrão de 20. Queima rápido isso, né? Queima muito rápido. Queima muito rápido. Então, assim, esse diretor tinha lá 6 anos como diretor de estratégia, chegou a ser vice-presidente, vivia dentro de classe executiva para cima e para baixo e foi desligado. 6 meses depois não conseguiu nada, porque assim, é difícil voltar para o mercado, você já está com uma idade avançada, o teu network não está tão ativo, né? E aqui tem um parênteses, depois a gente vai falar sobre isso, networking. Ele volta para o mercado e não consegue uma posição como ele tinha antes, entra em depressão, a família cobra ele e olha a confusão criada na vida desse cara. Então, por isso que antes de você perder o teu arroba, o que é o arroba, Marcelo? Arroba, nome da empresa.com.br. Antes de você chegar nesse nível, você precisa ter um planejamento de plano B-level para você atuar no conselho das empresas. E hoje muitas empresas estão abertas, aderentes a esse tipo de situação, né? De ter os seus executivos, os seus profissionais, também ministrando aulas, fazendo outras coisas, porque elas entenderam que esse é a nova economia, né? E é saudável que esses profissionais se retroalimentem. Claro, e trazem para a empresa também, né? Então, assim, ele vai lá fora, vai estar num conselho, ele vai aprender, sei lá, alguma informação, conhecimento. Não vai ser conselheiro da empresa concorrente, porque existe todo um código de ética. Isso definitivamente não. Mas ele dando uma aula no MBA, ele fazendo uma palestra, escrevendo um livro, atuando no conselho, que são aqui as 4 camadas que a gente tem, certamente ele vai devolver para a empresa onde ele está com conhecimento, com performance.
Então, assim, sim, eu tenho visto um movimento enorme de executivos que já entenderam que o futuro é no conselho, que hoje começam a não transitar de carreira. Eu não uso mais essa palavra de transitar de carreira. Ele continuar a carreira dele. Ele continua usando a experiência dele e aí não só ajudando uma empresa, mas várias empresas no conselho das empresas. E sabe o que eu acho, Farias? Nada melhor do que você começar qualquer nova jornada na sua vida sem você precisar depender financeiramente dela. Se eu estou trabalhando, estou bem remunerado, ótimo. Então eu vou buscar minha formação com calma, vou me preparar, vou talvez alçar pequenos voos, ajudando o terceiro setor, uma startup. Ganhando horas de voo. Vou aprendendo, horas de voo, eu brinco que é quilômetros de palco, né? Para aí sim, quando eu me sentir preparado e chegar o momento, porque esse momento vai chegar, eu posso então me descolar da carreira profissional, executiva que eu tenho e aí trabalhar para 1, 2, 4, 5, sei lá quantos conselhos de forma profissional, com mais flexibilidade de horário e muito provavelmente sendo melhor remunerado do que enquanto ganhando de um único CNPJ. Sem dúvida, Marcelo. Mas é engraçado isso, né? Eu vou até falar uma palavra aqui que é meio esquisita, mas quem consegue enxergar isso e atuar dessa forma, uma vez que viu essa forma, não consegue desver. Não consegue desver. Entendeu? Então, assim, estar do outro lado, atuando dessa forma, em 3, 4, 5 conselhos, a gente tem aqui conselheiros que estão em 12 conselhos. 12 conselhos. Então, imagina o cara ter a condição de, inclusive, viajar com a família, porque nem todas as reuniões de conselho são presenciais. Eu não sei como é que são as suas reuniões. Só uma é presencial. As Só outras uma das 3 são 4. online. A minha também. Não, a minha, assim, de vez em quando a gente encontra, mas assim, a grande maioria é online. Então, assim, você pode estar atuando do norte, numa empresa aqui de São Paulo, ou de São Paulo numa empresa do norte. Então, tem essa flexibilidade e uma vez que a gente entendeu como funciona esse game, esse jogo de atuar no conselho e ajudar essas empresas, cara, aí é pista, porque a pessoa já adquiriu experiência, está ajudando empresários, né? E, novamente, tem tanto empresário aqui fora que fala... Não sabe o básico, Marcelo. A gente olha assim e fala, não é possível. E empresa de bi, tá? Sim. Empresa de 800 milhões de faturamento no ano, de 1 bi, 1 bi.2. Fala, como é que pode? A gente está fazendo uma empresa agora de energia elétrica, conselho, são 5 posições de conselho, que não tem RP na empresa. 1.2 bi. Como não pode? tem RP na empresa. Está na planilha de Excel. Então, assim, olha que básico o negócio.